Mateus, capítulo 11, verso 7. Diz assim: e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na semana passada eu iniciei um entendimento, a construção de um entendimento sobre a diferença entre o reino de Deus e a salvação. Nós falamos sobre a origem do reino. Nós vimos na semana passada que o reino de Deus, em primeiro lugar, ele é o tema central da mensagem profética da Bíblia. Os profetas da velha aliança profetizaram sobre o reino. João pregava o evangelho do reino: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregava o evangelho do reino. Não joga pedra em mim, calma. Mas a pregação de Jesus, o evangelho de Jesus, não era o evangelho da cruz. Nada contra pregar contra a cruz. Eu prego acerca da cruz, perdão. Nada contra pregar a morte de Cristo. Eu prego, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você vê Jesus, ele pregava o evangelho do reino de Deus. E nós precisamos ter entendimento do que é o reino de Deus. Existe uma diferença entre ser salvo e entrar no reino. Existe uma diferença entre ser salvo, ser perdoado dos seus pecados, ser livre da morte eterna e entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. Nós vimos, Jesus ele falou que o reino, ele não vem com aparência visível. Não podemos dizer que está ali ou aqui, porque ele não vem em aparência visível. Mas Jesus disse que o reino, ele já está entre vós. Ele falou isso há 2000 anos atrás. O reino já está aqui. Amém? O reino já está entre vocês. Isso foi liberado há 2000 anos atrás. O reino já está em vocês. Porque o reino, ele é aqui, ele é agora e ainda não. Diga assim: o reino é agora e ainda não. É agora porque nós já podemos viver a realidade dele. Ainda não, porque ele será plenamente consumado na volta de Jesus. Mas nós já podemos vivê-lo aqui. Quem é cidadão do reino já pode vivê-lo aqui. Jesus falou assim: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque o reino é chegado a vocês. Eu até perguntei: quem já expulsou um demônio em nome de Jesus? Aí muita gente levantou a mão. Porque o reino já chegou até vocês. Você está entendendo? O apóstolo Paulo fala em Romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não são regras exteriores, mas o reino de Deus ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é uma experiência exterior, não é uma regra exterior. O reino de Deus é uma realidade que já está presente, já é manifesta na vida de alguns de nós aqui. Amém? Por que alguns de nós?
Porque tem muitas pessoas que até já nasceram de novo, já converteram, mas não vivem a realidade do reino. Não vivem a realidade do reino. As suas vidas ainda é uma vida aprisionada, ainda é uma vida oprimida, quando deveria ser uma realidade, uma manifestação do reino dos céus. Aqui eu quero dar continuidade falando sobre a diferença entre o reino e a salvação. A Bíblia, o Evangelho, ele conta, não abre a Bíblia, eu vou citar para você, anota se você gosta de anotar. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 42, conta a história dos ladrões da cruz e de Jesus. Os ladrões estavam zombando de Jesus. Quem conhece essa história? Ok? Os ladrões estavam zombando de Jesus e um deles depois se tocou e falou: cara, a gente está aqui porque a gente merece, a gente não presta, a gente é ruim mesmo. Mas esse homem que está do nosso lado aí, ele é justo. Aí ele se vira para Jesus e faz um pedido: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele pediu o reino, Jesus deu o paraíso. Às vezes a gente passa desapercebido por esse texto e acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Aquele ladrão, ele não podia entrar no reino por dois motivos. Pergunta quais? Primeiro deles, porque ele não tinha tido a experiência do milagre do novo nascimento, que só seria possível após a ressurreição de Jesus. Jesus estava morrendo ainda. Então só seria possível 3 dias depois, no terceiro dia. Não é 3 dias depois, é no terceiro dia. Sexta é o primeiro, sábado é o segundo, domingo é o terceiro. Somente no terceiro dia que essa experiência poderia ser real, após Jesus ter conquistado o reino, ter inaugurado os céus, ter feito o sacrifício perfeito junto ao Pai. Somente aí aquele homem poderia viver a experiência do novo nascimento. Mas tem um segundo motivo. Qual é o segundo motivo? Obras. Aquele cara foi livre do inferno, foi para o paraíso, mas ele não tinha obras. E quer dizer que precisa de obra para ser salvo? Eu não disse isso. E essa é a grande diferença entre o reino e a salvação. Porque a salvação, em primeiro lugar, eu vou te dar 4 diferenças. A salvação, em primeiro lugar, ela é universal. Diga, é universal. É para todo mundo, irmão. É para todo aquele que crê. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para todo mundo. É para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: se creres com o coração e confessares com tua boca, serás salvo. Então, primeiro, a salvação ela é universal, mas o reino é só para os filhos. Vinde, benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que já foi preparado para vocês desde a fundação dos séculos. 2, a salvação é por graça, o reino é por mérito. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Salvação é por graça, é por graça. A gente não merece, a gente recebe, mas o reino, ele é por mérito. A gente vê Jesus falando: eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste. Jesus está falando, e vê que Jesus, ele faz o quê? Ele premia essas pessoas, ele premia aqueles que têm obras. A salvação é por graça, mas o reino é por mérito. Terceiro lugar, a salvação é por fé, e o reino é por esforço. Em Mateus 11:12, a gente leu aqui: desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência o reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino de Deus, ele é tomado pela força, mas não é pela força do braço, do muque, mas é por força espiritual. Às vezes a gente precisa ter compreensão de algumas coisas. Às vezes a pessoa vai orar para alguém ser curado e fala assim: Deus, por favor, ó Deus, se for a tua vontade, cura. Ei, irmão, já é da vontade de Deus curar. Pastor Paulo Igor, vem cá, filho. O pastor Washington fez de manhã, agora é tu. Irmão, me diz uma coisa: eu sou o pai, e ele aqui é meu filho, e eu estou aqui. Fica desse lado aqui, por favor, filhão. Aí eu te dou essa água já é sua. Aí ele fica assim, ó: pai, me dá água. Pai, me dá água. Por favor, pai, me dá água. Por favor, eu preciso dessa água, me dá água. Por favor, me dá água.
Se for a tua vontade, por favor, me dá um pouquinho dessa água. Isso é ridículo ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Mas é assim que muitas vezes nós nos comportamos. Porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si nossas dores. Ele já nos sarou. Você está entendendo, irmão? Ele já curou, Ele já sarou você, já é seu. Ei, não pergunte, é da tua vontade Deus me curar? Não, querido, Ele não só é da vontade dEle, como Ele já fez isso na cruz, isso já é seu. Você tem que ir lá e se apropriar disso por fé. Você está entendendo, amém? A gente fica, Deus me dá isso, por favor, quando Ele já te deu. Porque a minha Bíblia, acho que a sua também, eu acho que na sua está escrito assim também. Lá em Efésios diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, você não vai ser abençoado, você não tem que pedir para ser abençoado, porque Ele já abençoou você. Ele já conquistou tudo, Ele já pegou tudo e Ele já liberou sobre a sua vida. Bate na mão do vaso do lado, fala assim: irmão, já é seu. Ele já te entregou, Ele já liberou sobre você. Ele já liberou sobre você. Está na hora de você se levantar na autoridade, na convicção, na revelação do reino e se apropriar daquilo que já é seu. Quem está entendendo, adora! Vai expulsar um demônio, seu demônio só pode sair, por favor. Ou seu demônio, seu capetinha, você pode sair, por gentileza. Tem conversa mole, não, sai agora em nome de Jesus. Eu já vivi essa experiência, eu não sei se alguém já. O demônio falou assim: não, eu não saio. Aquela voz dele, vou falando para estourar minha garganta aqui. Não, eu não saio. Já fizeram isso com você também? Os capetas já fizeram isso com você também? Já disseram: não, eu não saio também contigo. Só comigo, irmão. Pastor Ronaldo, irmão Cleistônia, pronto. Aí você faz o quê? Eu fiz assim, ó. Cala a boca, você vai sair sempre que eu estou mandando. Sai agora em nome de Jesus. Não é com gentileza, não é, é por força. Sai agora. Só que não é a força do braço, não é no tapa não, irmão. Eu dizia no começo do ministério que eu fazia jiu-jitsu, que é para o demônio não sair na oração, sair na porrada, né? Mas não funciona assim, irmão. É na oração. É na autoridade, é na convicção, é na revelação de quem você é em Deus, daquilo que você já tem nele. Você está entendendo, irmão? A gente vai orar para alguém que está doente, enfermidade, saia, em nome de Jesus. Você dá uma autoridade, você dá um comando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ei, o mundo espiritual, ele é legal. O mundo espiritual, alguém aqui cadê os formados em direito, estudante de direito? Cadê a galera do direito aí? Cadê? Tem ninguém aqui hoje do direito, não? Ali, glória a Deus, representando aí os juristas. Acesse o dispositivo. Diga assim: acesse o dispositivo. A galera do direito sabe o que eu estou falando exatamente. A lei não atende quem dorme. Não é porque está lá na lei que isso é seu. Você tem que acessar o dispositivo. Você tem que fazer uma petição, mandar até o juiz e acessar o dispositivo. Juiz, excelentíssimo senhor, eu esqueci como é que fala. De acordo com o dispositivo que está escrito no artigo tal, da lei tal, do ano tal, eu requeiro isso. Pede-se deferimento. Você tem que acessar, tem que dizer qual é o artigo. Você tem que dizer, a gente tem aqui, ó, está aqui a nossa Constituição, a nossa jurisprudência, aqui a nossa jurisdição, ó. Você está entendendo? Senhor, a tua palavra diz que se cremos, nós falaremos outras línguas, nós iremos curar os enfermos, nós vamos expulsar os demônios. Eu creio na palavra, em nome de Jesus. Satanás, sai agora dessa pessoa. Enfermidade, você não tem autoridade. A palavra, ela me dá respaldo, a palavra, ela me dá autoridade. Então, em nome de Jesus, sai agora, seja livre, seja curado, seja curada, seja restaurada agora, plenamente na autoridade do nome de Jesus. É desse jeito. A salvação é por fé, mas o reino é por esforço.
é por esforço que você vai entrar nas casas, que você vai pregar a palavra, que você vai botar aquela capetada toda para ir embora, e vai embora a intriga daquela família, vai embora a enfermidade daquela família, vai embora a depressão daquela família, porque o reino de Deus chegou através da sua vida. Irmãos, a salvação é um dom de Deus, mas o reino é uma recompensa. O reino é uma recompensa. Você conhece a parábola dos talentos? Deus, ele fazendo uma ilustração de como funciona o reino dos céus. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1. Entenda uma coisa: Deus não vai dar para cada um de forma igual. Deus vai dar para cada um conforme a capacidade. Não ache ruim se Deus deu mais para um do que para outro. Não é porque ele gosta mais do outro que de você, irmão. É exatamente porque ele gosta de você que ele não deu o mesmo tanto que deu para o outro. Ele deu até menos. Porque ele sabe até onde você pode suportar, ele sabe até onde você aguenta, ele sabe até onde você dá conta, e ele não vai te colocar em algo que você não dê conta. Deus só vai liberar sobre você aquilo que você pode fazer. Ele não vai colocar um deserto na tua vida que você não possa atravessar. Deus não vai conduzir você a um deserto que você não possa atravessá-lo. E Deus leva para deserto. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Tem deserto que é Deus que nos conduz para nos levar a vencer em alguma área. Tem deserto que é gente que entra por rebeldia e desobediência. Se você está enfrentando um deserto, a pergunta que não quer calar essa noite é: por que eu estou nesse deserto primeiro? É porque Deus me trouxe até aqui? Ou é porque eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu que estou em rebelião? Eu que estou em desobediência? Essa é a pergunta que não quer calar. Enfim, a parábola dos talentos me ensina que Deus não dá para cada um de nós de forma igual. Deus não vai me tratar do mesmo jeito que trata você, e vice-versa. Deus vai tratar a gente, em primeiro lugar, de acordo com a nossa identidade, com a nossa individualidade. Eu tenho dito que Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que o preferem mais. Você recebe de Deus à medida que você busca dele, à medida que você o ama. Ei, quem quer receber de Deus aqui? Querido? Quem quer receber de Deus aqui? Escuta uma coisa, abençoadinho, abençoadinha. Filho de Deus, como disse o meu irmão lá de Parnaíba. Escuta uma coisa, meu precioso, minha preciosa. Você vai receber conforme a sua fome. Tem fome aí? Olha para o varão, para a varoa do lado, belisca ele, pergunta: ei, tu tem fome aí? Tem fome aí de Deus aí? Pois se você tem fome, se prepare, porque não tem falta na despensa do céu, não tem crise na despensa do céu, não tem escassez na despensa do céu. Se tem fome, se prepara, porque Ele vai liberar comida do céu sobre você. Uou! Sabe o que é legal? O que recebeu 5 negociou as 5, ganhou mais 5. O que recebeu 2 negociou as 2, recebeu mais 2. Mas o que tinha 1, ele enterrou. E aí, o dono de tudo foi lá prestar conta com ele. Cadê? Os 5, muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo, entra na alegria, entra na minha alegria. O que tinha 2, muito bom, recebeu as mesmas palavras. Presta atenção, Deus não vai te reconhecer pela quantidade que você produz para Ele, mas pela integridade que você teve em lidar com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Não é pela quantidade. A uns Ele vai dar condição de fazer muito, a você Ele vai dar condição de fazer uma coisa só, quem sabe. A uma coisinha só, quem sabe. Mas a questão aqui não é se você vai fazer milhares de coisas ou uma coisa. A questão aqui é se você vai ser fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque tinha uma pessoa que só recebeu 1 talento. E o que foi que ele fez? Ele enterrou. Não enterre os seus talentos. Talento era dinheiro, era uma medida financeira, era uma medida monetária. Era um recurso que Deus colocou na mão daquele homem. Deus tem colocado recurso nas mãos de pessoas aqui. Quais são os recursos, quais são as portas, quais são as oportunidades que Deus tem aberto para você? Pergunta 2, o que é que você tem feito com esses recursos, com essas portas e oportunidades? Você tem enterrado ou você tem negociado aquilo que Deus te deu? Você está aí? Você está aí? E o que foi que Deus fez? Não tem comunismo com Deus não, irmão. Deus pegou o que tinha que tinha enterrado, me devolva isso aqui, vou tomar de você, porque você não trabalhou com isso, e vou dar para aquele que tem mais. Olha isso, irmão, presta atenção.
e ali haverá choro e ranger de dente. Ei, querido, isso aqui não está falando de salvação não, porque ninguém é salvo por obras. Ninguém vai para o inferno porque não negociou o talento que Deus deu, não. Isso aqui não está, Jesus não está falando de salvação. Jesus está falando de reino. Jesus está falando de recompensas. É disso que Jesus está falando. E olha o que vai acontecer, ó. E ali, verso 30 do capítulo 25. Servo inútil. Você é um servo útil ou inútil? Pergunta para o vaso do lado. Ei, vaso, tu tem utilidade no reino? Olha como é que Deus trata, servo inútil. Essa aqui é uma oração que eu fiz há muitos anos. Senhor, eu não quero ser estrela, eu quero ser útil. Eu não estou preocupado em ser famoso, meu Deus. A minha preocupação é ser útil. O texto que o pastor William leu aqui é fantástico. Quero fazer um adendo naquele texto que ele leu, de 2 Coríntios capítulo 8. Aqueles irmãos, mesmo na sua profunda pobreza, a Bíblia usa esse termo. Tem o pobre, mas tem aquele que é profundamente pobre. Era essa a condição dos irmãos da Macedônia. Eles eram profundamente pobres. Ele falava assim: Paulo, nos deixa participar da coleta que você vai fazer para os irmãos de Jerusalém. Olha o coração deles. Paulo, a gente quer fazer parte. A gente quer fazer parte do que Deus está fazendo nessa geração. Ah, meu irmão, não interessa se é com muito ou se é com pouco. O que interessa é que eu quero fazer parte. Nós temos 2 trabalhos hoje aqui. O primeiro é de discernir o que é que Deus está fazendo nesse tempo. E o segundo trabalho é arregaçar a manga. É arregaçar a manga e se envolver com a obra que o Senhor está fazendo nessa geração. Você não precisa de um púlpito desse aqui para pregar. Você não precisa de um microfone para pregar. Você não precisa de uma escala do pastor para pregar. Porque quem é cidadão do reino, as ruas é o seu púlpito. As ruas é o seu púlpito. A escola, a faculdade, o trabalho para quem, querido, é cidadão do reino dos céus. Ei, não precisa de um púlpito desse para pregar, porque aonde está, ali é o seu púlpito, ali é a sua igreja, ali é o seu campo missionário. Onde estão aqueles, os missionários desta geração? Adora. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Eu profetizo o reino dos céus. Continua. Eu profetizo o reino dos céus invadindo todos os segmentos da sociedade. Eu profetizo células se abrindo em escolas, grupos de oração em faculdades. Eu profetizo em nome de Jesus políticos cheios do Espírito Santo, empresários cheios do Espírito Santo, médicos cheios do Espírito Santo. Eu profetizo uma revolução do reino de Deus nessa terra. Quem vai fazer parte dessa revolução? Norton, vem pra cá, Norton, corre, corre! Venha ao teu reino na terra. Venha ao teu reino na terra.
teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Gera em nós, Senhor, gera em nós um entendimento, uma convicção da nossa identidade de cidadãos do Reino dos Céus. Oh Deus, lança fora, nós decidimos lançar fora todo medo pelo Teu amor, pela revelação do Teu amor, Senhor. Nós decidimos lançar fora todo medo. O Teu amor, Ele lança fora todo medo. Sim, nós apropriamos de um espírito de fé, de um espírito de ousadia, de uma intrepidez, uma intrepidez, uma ousadia. Nós não seremos intimidados, nós não aceitaremos ser intimidados, mas nós vamos nos levantar como voz profética, como sacerdotes nessa terra, para proclamar, para libertar, para curar. O Espírito do Senhor está sobre ti, porque Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele te ungiu para dar vista aos cegos. Ele te ungiu, 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 Ele te ungiu. Que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Segura, irmão, senta, irmão. A gente tem que pregar. Eu nem falei do João. Eu nem falei do irmão João ainda, irmão. Mas presta atenção. Ali haverá choro e ranger de dente. Que negócio é esse? Não é inferno não, irmão. Essa pessoa está salva. Mas ela vai descobrir uma terrível decepção quando ela chegar lá naquele dia. Ela vai entender: eu poderia ter feito mais. Quando eu leio e quando eu ouço homens mais experientes, bem-sucedidos no ministério, o que eles dizem é: eu deveria ter orado mais, eu deveria ter jejuado mais, eu deveria ter lido mais a Bíblia. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma profunda decepção. Você acha que é justo aquela pessoa que converteu hoje ser recompensada da mesma maneira que um homem como Billy Graham, o ladrão da cruz, ser recompensado da mesma maneira que o apóstolo Paulo? Não. A uns ele deu 5, a uns ele deu 2, a uns ele deu 1 talento. A questão aqui não é quantos talentos você recebe. A questão aqui é o que você faz com o que você recebeu. Não é se você cuida de uma pessoa, ou se você cuida de 100, ou se você cuida de 1000. A questão é como você faz aquilo que Deus designou você para fazer. Eu tenho que pregar. Quem era João? O texto que a gente leu sobre João. Jesus dá testemunho dele.
rapidamente 4 coisas sobre a vida de João. Primeira delas, João, ele era um milagre de Deus. João não era um maluco no deserto. João era um milagre de Deus. A mãe de João, Isabel, ela era uma velha, no sentido da palavra, não tem nenhum sentido pejorativo. Ela era uma velha estéril, ela não podia engravidar. Zacarias, seu marido, sacerdote, também era um velho. Pastor William, bota retorno para mim, eu preciso me ouvir. Ele também era um velho. E quando Zacarias ele foi oferecer incenso no templo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu e falou: você vai ser pai, sua mulher vai engravidar. Ele duvidou. E o anjo calou a boca dele. Irmãos, o maior inimigo de Zacarias ali era ele mesmo. E Deus tapou a boca de Zacarias. Para quê? Para ele não sabotar aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Tem gente que Deus tinha que colocar costurar a boca de gente aqui, para não sabotar o seu futuro. Porque a vida e a morte está no poder da língua. A primeira atitude de Zacarias quando recebeu a revelação do anjo foi: como? Sou velho. Tem gente que fica assim: não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou inteligente o bastante, eu não tenho as condições, eu não sou capaz, eu não sou bom como é o fulano de tal. Para de olhar para você mesmo segundo uma ótica carnal. Olhe para você numa perspectiva do Espírito. Você não é o que a carne vê. A ninguém conhecemos segundo a carne. Você é o que a palavra diz que você é. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é mais do que vencedor. Você é perdoado. Você não é pecador, você é lavado, você é redimido. Você é santo. Você é a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. É isso que você é. Não aceite nada menos do que isso. É isso que você é. Deus teve que calar a boca do Zacarias. João era um milagre. Ele virou notícia nacional. Era impossível para Zacarias e Isabel terem um filho. Mas é tremendo que a Bíblia diz assim, ó: mas para Deus nada é impossível. Segura forte na mão do irmão, olha no olho dele e diz: o que é impossível para você? Para Deus nada é impossível. É um filho que eu sei, eu já conheço aqui 2 famílias que não podiam ter filho, já teve. O que é impossível para você? O que é impossível para você? Para o meu Deus, nada é impossível. João, em primeiro lugar, ele era um milagre. Em segundo lugar, João era um sacerdote legítimo. João não era um Zé Mané, irmão. João não era um doido pregando no deserto. Com todo respeito, devido à vênia, não escute gente que não tem pastor. Quem te ungiu? Quem é teu pastor? De onde você vem? Para onde você vai? Ah, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Quem te ungiu profeta? Quem te ungiu pastor? Lá no monte, lá no deserto, igual o João, o abençoado. João, ele era sacerdote. Não sei se você sabe. Ele era filho de quem mesmo? Que era o quê? E João, ele era qual filho de Zacarias? Ah, então quer dizer que ele era da tribo de Levi
E o primogênito, ele era só um doido no deserto. Se alguém tinha legitimidade em Israel para ser sacerdote, esse alguém era João Batista. Somente João em Israel era um sacerdote de Deus naquela época. O sacerdócio estava corrompido. Você lembra quando Jesus entrou no templo derrubando tudo? Até quando vocês vão fazer da casa do meu pai um comércio? Deixa eu te explicar e te ajudar a entender essas palavras de Jesus. O problema não era o comércio. Porque lá em Levítico, Números, a Bíblia ensina sobre os dízimos. Presta atenção. A Bíblia ensina sobre os dízimos. Ela ensina sobre a primícia e sobre 3 tipos de dízimo. Um dízimo era entregue aos levitas, um dízimo era dado às viúvas e os órfãos, e um dízimo eles comiam no templo em Jerusalém. O judeu, ele dava em torno de 26,5% de dízimo, não era só, porque era dízimos, não era um apenas. Então eles davam em torno de 26,5%, mas não quero falar disso não. Eu quero falar o seguinte, tinha um dízimo que eles podiam morar no norte de Israel, Jerusalém é no sul. Eles podiam morar no norte, lá em Samaria. Eles tinham que sair de lá, pegar esse dízimo e levar até Jerusalém para comer dentro do templo. Eles comiam perante o Senhor. Só que vem cá, aí ia levar boi, ovelha, vegetal, cereal. Na viagem ia morrer, ia se perder. O que a lei ensinou? Você vende, traz o dinheiro, quando chegar em Jerusalém você compra. Então, ter gente vendendo o cabrito, o carneiro, a rolinha, a pomba e o bezerro, o novilho, era uma bênção e não um problema. Ter gente para fazer câmbio do dinheiro, porque o dinheiro que circulava no mercado era o dinheiro de Roma, que tinha a efígie de César. Mas o dinheiro para ofertar no templo só podia ser o shekel, que era o dinheiro judeu. Então eles tinham que trocar o dinheiro. Imagina se não tivesse alguém que vinha lá de Samaria para Jerusalém para adorar, não tivesse ninguém vendendo a ovelha e não tivesse ninguém para trocar o dinheiro. Seria um problema, não seria? Sim ou não? Você está aqui? Sim ou não? Então aquelas pessoas estavam sendo uma bênção. Qual era o problema? Era a corrupção. Era que aquelas pessoas só estavam ali porque pagavam propina aos sacerdotes. E aqueles sacerdotes só eram sacerdotes não por vocação, chamado direito, mas eram sacerdotes porque eles eram conluiados com o Império Romano. João, ele não aceitou isso, ele não se corrompeu. É por isso que ele olhava para os escribas, os saduceus, os fariseus e os saduceus. Os escribas, eles eram geralmente dos fariseus, e os sacerdotes eram geralmente dos saduceus, só para você entender. Por isso que João chamou ele de raça de víboras, porque a víbora, ela come o ovo, ela mata antes de nascer. Aqueles irmãos, eles matavam, aquelas pessoas, eles matavam antes de nascer, espiritualmente. Porque quem via aquilo ali, a pessoa pegava o seu cordeirinho, levava para o sacerdote, perfeito o cordeirinho, levava, ao sacerdote já era combinado com o cambista, esse aqui não pode não, mas o rapaz lá vende, vai lá comprar com ele. Aí o cara pegava o cordeirinho dele, ia lá, rapaz, eu fui sacrificar, mas o sacerdote não pode, e a palavra do sacerdote é a palavra de Deus, é lei. Aí o cara, rapaz, me dá esse teu, eu recebo por tanto, lá embaixo, e pega esse aqui, lá em cima. Leva lá que ele vai aceitar, porque tinha a marca do cambista, e o sacerdote sabia. Aí o cara levava lá. E aquele lá que o cambista recebeu, ele marcava com a marca dele, e lá na frente ia vender de novo. Olha aí, a enrolada e o cambalacho. E João, ele não compactuava com isso. E João estava morando no deserto. O deserto não é o Saara não, irmão. Os desertos em Israel é uma região desértica. Então era muito próximo dos desertos, em torno de 6 quilômetros. 6 quilômetros, mais ou menos daqui para a Barra do Ceará. Morei na Barra do Ceará, daqui para lá mais ou menos. 6 quilômetros, então é perto, não é coisa de outro mundo, é perto. Então as multidões saíam de Jerusalém para ir ao deserto para ouvir João, que não era uma pessoa qualquer. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, mas João, ele era uma celebridade em Israel. Pergunta por quê? A Bíblia diz que quando Zacarias foi oferecer o sacrifício, era a vez dele. Ele demorou a sair. Ele era um velho. E todo mundo ficou, cadê ele? Cadê ele? Aí ele sai.
Só que quando ele sai o quê? Mudo. Aí passa algumas semanas, a mulher dele, Isabel, que era uma velha, estava o quê? Meu Deus, quem é esse menino? Quem é esse menino que está nascendo? Gente, as pessoas em Israel suspeitavam que João Batista era o próprio Cristo. É por isso que eles perguntavam, tu é o Cristo? Ele dizia, não, eu não sou. Porque eles achavam que João era o Cristo. Você já parou para pensar nisso? João não era um Zé Mané qualquer pregando no deserto. Não, ele era um sacerdote, ele tinha um pai que era sacerdote. Na verdade, João, ele era o último profeta, em terceiro lugar, da velha aliança. Ele era o último profeta. Jesus falou, olha, profetizaram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Acabou aqui. Ele foi o último profeta de Deus. O último profeta. Ele tinha uma missão. Ele ia na força e no poder de Elias. Ele iria anunciar o Senhor. Ele ia preparar o caminho do Senhor. Mas aqui eu chego numa quarta verdade. E eu não sei se você já sabia. Mas João, ele era para ter parado o seu ministério. E era para ter seguido Jesus. Qual era a missão de João Batista? Fazer o quê? Anunciar o Cristo, preparar o caminho. Ele achou o Cristo, ele anunciou o Cristo, ele preparou o caminho. O que é que ele tinha para fazer agora? Mais nada. Ele tinha que seguir Jesus. Tanto é que você vai ver na Bíblia que discípulos de João seguiram Jesus. Ele era para ter seguido também. Mas por que João não seguiu Jesus? Pergunta, por quê? Porque ele duvidou. Ele era o que de Jesus? Esse negócio de família às vezes estraga. A intimidade às vezes estraga. Glória a Deus, às vezes, né? Eu louvo a Deus aqui na minha família, aqui na igreja. Eu tenho, o meu pai é pastor, meu tio é pastor, minha cunhadas são pastoras, meu cunhado é pastor. E ó, antes que você pense besteira, não é nepotismo não, viu? É chamado de Deus na vida deles. Você está entendendo? Já batizei meus irmãos, 2 irmãos meus. Você está entendendo? Eu tenho tios que congregam comigo aqui. Glória a Deus que eles reconheceram a unção de Deus na minha vida. Mas tem alguns momentos que a família, a intimidade, por isso que é delicado a gente dar intimidade para todo mundo, porque as pessoas confundem as coisas. E aí, João, ele viu que Jesus era o Cristo, ele sabia que tinha acontecido alguma coisa, e ele viu o céu se abrindo, o Espírito Santo desceu, era inegável aquilo, mas com o decorrer dos dias, irmãos, João não parou. E o que as pessoas faziam? Inventavam mentiras para criar contenda entre João e Jesus. Elas diziam o quê? Jesus está batizando mais do que você, João. Isso é mentira, porque Mateus e Marcos dizem que Jesus só começou o ministério depois da prisão de Jesus. Jesus só começou o ministério depois da prisão de João. Mas as pessoas iam até João para contar mentira, para criar contenda. Irmão, pelo amor de Deus, não dê ouvidos a quem fica comparando você com outras pessoas. Isso é coisa do diabo. Se você abre a tua boca para fazer comparação, a célula do fulano de tal é melhor, o fulano de tal prega melhor do que o cicrano, deixa de ser instrumento do capeta, infeliz. Tu foi levantado por Deus para ser instrumento de Deus. Para de fazer comparação, essas coisas é do diabo, irmão. Olha para o varão do lado, faz cara de profeta, fala, irmão, tu vigia na terra. Tu para com esse negócio de comparar os outros. Isso aí não é de Deus não. Aí João estava chamando Jesus de homem já, não era mais nem filho de Deus. O homem não pode fazer nada se não recebeu do céu. Olha aí. João era para ter parado e ter seguido Jesus, irmão. Diga assim, um reino dividido não subsiste. O que é divisão? É 2 visões. A igreja só podia ter uma cabeça. 2 cabeças é um monstro. Só podia ter uma. João era para ter parado e submetido a Jesus. Ele não parou, continuou pregando. O que aconteceu com ele? Foi preso e perdeu o quê? Ele perdeu o quê? Porque só podia ter uma cabeça no reino.
Aí eu chego no texto-chave da mensagem de hoje, para eu encerrar. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Por quê, meu Deus? Vou te explicar. Porque João foi o pastor de Jesus. Irmãos, Jesus está falando de Moisés, Jesus está falando de Abraão, Jesus está falando de Elias. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas ele é menor que o menor do reino. O que é menor que o menor? É alguém que está fora. Ele não entrou. E houve silêncio no céu. Ele foi salvo, mas ele não entrou no reino. Jesus que está falando, irmão. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe o que João falou? Eu quero que você abra para a gente entender. João 3:29. É o penúltimo texto da noite. Meu tempo já estourou. Ainda bem que você ama Jesus e não está com pressa para ir embora. Quer assistir o Vingadores Ultimato? Só eu? Bora, levanta a mão, manifesta aí, irmão. Foi quantas horas? Vingadores Ultimato, 3 horas e quase 4 horas de filme, e o Filho de Deus vai nem no banheiro. A bexiga estourando. Não, eu quero ver se o Tony Stark vai morrer mesmo. Ah, ele morreu? Você não assistiu? Desculpa. João 3:29 diz: aquele que tem a esposa, isso que é João falando, viu, irmão? Aquele que tem a esposa é mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é que casou? Quem fez festa de casamento? Quem levou convidado para o casamento? Tinha traje a caráter no seu casamento? Levou seus amigos para o casamento? Sim ou não? Tinha um traje a caráter para o casamento? Sim ou não? As bodas são o casamento. Mas depois do casamento, na noite do casamento, você vai para casa ou vai para algum lugar. Aí as núpcias. Nas núpcias, tem convite? Você chamou seus amigos para as núpcias? Seu melhor amigo. Você não levou não, cara? Seu melhor amigo para as suas núpcias, sua lua de mel? Não. As irmãs, vocês levaram suas melhores amigas para a noite de núpcias? Não, irmã. Não, irmã. Pode não? Pode não, né? Bodas e núpcias são duas coisas diferentes. João diz assim, ó: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo
está cumprido. Importa que ele cresça e que eu diminua. João estava contente em ser amigo do esposo. Só que Deus não chamou você para ser amigo do esposo. Jesus chamou você para ser a esposa dele. Você quer saber por quê? Pergunta por quê. Agora eu vou ler assim, o último texto da noite. Mateus 22:11. Parábola das bodas. A parábola é das bodas. Tem as bodas e depois tem as núpcias. E Jesus está ensinando algo através dessa parábola. E no verso 11 diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de bodas, de núpcias. Aqui é um sentido alegórico que Jesus está usando. E disse-lhe: amigo. Ele chamou de quê? De quê? Jesus está falando diretamente de João. Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui não está falando de salvação. Isso aqui está falando de reinar com Cristo. Deus não chamou você para ser amigo do noivo. Deus chamou você para ser a noiva. Deus não chamou você para ser simpatizante do Evangelho. Deus não chamou você para ser simpatizante do Jean, do apóstolo, do pastor Jean. Eu gosto de ouvir as pregações dele. Deus não chamou você para ser um simpatizante meu. Deus não chamou você nem para gostar de mim. Você nem é obrigado a gostar de mim. Você é obrigado a me amar, mas gostar de mim você não é obrigado não. Porque a gente não escolhe gostar, mas a gente escolhe amar. Então você não foi chamado para gostar de mim. Você não é obrigado a gostar de mim, mas você é obrigado a me amar. Então se você não gosta de mim, eu respeito isso. Deus abençoe sua vida. Você é livre para isso. Desde que você também me dê liberdade de eu não gostar de você. Liberdade é bom, todo mundo gosta, todo mundo merece. Eu tenho e eu dou. É assim que funciona. Você não foi chamado para ser amigo do noivo. Você foi chamado para ser a noiva. Eu orava muito assim, eu parei. Quando eu entendi isso, eu parei. Que ele cresça e que eu diminua. Deus não quer que eu diminua. Deus quer que eu morra. A história é essa. Já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, agora é Cristo quem vive em mim. Eu diminuo, eu estou vivo ainda. Eu ainda tenho opinião. Eu ainda tenho muito querer. Eu ainda tenho muito orgulho. Eu ainda tenho muita vaidade. Eu ainda tenho muita presunção. Deus não me chamou para diminuir. Deus me chamou e chamou você para morrer. Não é o nosso querer, é o dele. Você está entendendo? Não é a nossa vontade, é a dele. Você está entendendo, amém, irmão? João, ele era para ter parado. Irmão, João, ele era um cara de 10 anos. Dentre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Agora para pensar. Se um cara como João ficou de fora, eu tenho que vigiar muito. Se um cara como João, dentre os nascidos de mulher, não tinha ninguém maior do que ele, ficou de fora do reino, eu tenho que vigiar muito. Para duas coisas. Primeira, para eu não deixar de fazer o que eu tenho que fazer. E segunda, para eu não fazer o que Deus não me habilitou a fazer. João estava fazendo algo que não era para fazer. O que aconteceu?
foi preso e perdeu a cabeça. Sofreu coisas necessárias. Irmão, se for para eu morrer pelo Evangelho, eu morro. Mas eu não vou morrer desnecessariamente. João morreu desnecessariamente, porque ele estava fazendo o que Deus não o chamou para fazer. Ele estava habilitado para preparar o caminho e só. Ele não podia ir além. Nós não podemos ir além. Deus não está me chamando nem te chamando para diminuir. Deus está nos chamando para morrer. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vem em mim. Vamos orar. Fique em pé.